segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar aonde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Realizou Jesus muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje a gente encerra a 8ª da Páscoa, nesse dia festivo da misericórdia. O Senhor falou em colóquios pessoais, foi uma revelação pessoal a Santa Faustina, e ela teve essa experiência profunda da misericórdia, e ela se tornou uma apóstola da misericórdia, nos convocando a viver e a experimentar essa graça, né? E sobretudo no segundo domingo da Páscoa, e mais tarde João Paulo II instituiu esse dia como o dia da misericórdia. E assim nós tocamos a misericórdia do Senhor, nessa experiência muito concreta, sobretudo hoje do Evangelho. Tomando a liturgia, hoje é um domingo atípico, porque geralmente a primeira leitura é sempre extraída do Antigo Testamento. Hoje nós nos encontramos com o texto do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Nós nos encontramos com o texto da Igreja Nascente, Atos 4. Os primeiros cristãos, como eram a vida deles? A vida deles era de tal modo que olhar para eles era ver a experiência de Cristo. Tudo que eles tinham era posto em comum, eles não tinham medo, eles não guardavam reservas, porque eles acreditavam verdadeiramente em Cristo Jesus. E a vida em comunidade, o testemunho em comunidade, nada mais é do que o testemunho do ressuscitado. Olhar para a comunidade era olhar para o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo no meio dos discípulos e daqueles seguidores de Jesus. Tal foi a força da pregação dos apóstolos, que aqueles que a recebiam viviam a mesma graça, partilhavam da mesma experiência. Qual experiência? A experiência que nasce da misericórdia.
Vamos olhar para o Evangelho no dia de hoje, amados irmãos e irmãs. O texto vai dizer assim para nós: ao anoitecer daquele dia, que dia? O dia da ressurreição. Nós temos dois momentos muito distintos. Nós temos o dia da ressurreição, para nós, se a gente fosse contar, o que celebramos no domingo passado, e 8 dias depois, o que estamos celebrando e vivendo hoje. Vamos recorrer ao domingo passado, ao domingo de Páscoa, na verdade no tempo que João escreveu. Ao anoitecer daquele dia da ressurreição, o primeiro da semana, as mulheres tinham visto Jesus pela manhã, os discípulos ainda não. Eles se reuniram, estavam num lugar de portas fechadas. Eles estavam com portas fechadas por quê? Qual a necessidade dessas portas fechadas? Imagine, irmãos, dias antes, 3, o seu mestre tinha morrido na cruz. Existia um estado de medo entre os discípulos. Isso é muito concreto, por quê? Porque só João foi até ao alto da cruz. Os outros todos sumiram. Os outros todos não apareceram. Pedro até mesmo negou, estava na porta do palácio. A serva perguntou: você não é um discípulo? Não, não sou eu não. O medo de que a um discípulo era atribuído a mesma vida do mestre. Então, se Jesus foi crucificado, o que pensaram os discípulos? Nós também vamos morrer. O mesmo vai acontecer conosco. Eles estavam em pânico. Eles estavam temerosos, portas fechadas. E Jesus aparece, e Jesus diz para eles: a paz esteja contigo, convosco. Essa saudação é para poder aquietar o coração deles. E Jesus repete uma segunda vez: a paz esteja convosco. E diz a palavra que eles se alegraram, porque Jesus mostrou o lado, mostrou sua mão, mostrou suas chagas. Eles perceberam: é um mestre. Entre a experiência, a palavra da profecia, porque Jesus já tinha dito que iria ressuscitar, e a experiência, essa distância, teve medo, teve tantas reações distintas, mas ela terminou com uma alegria muito profunda, diz a palavra. E aí o Senhor, o que Ele faz? Ele sopra sobre eles e diz: recebei o dom do Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão? A quem os retiverdes, eles serão retidos. Jesus comunica o dom da misericórdia, que nós chamamos muito propriamente na igreja como o sacramento da reconciliação, sacramento da penitência, perdão dos pecados. Jesus institui o sacramento da reconciliação nesse instante. E Ele dá ao homem a oportunidade de se reconciliar na misericórdia e pela misericórdia de Deus. Amados irmãos, entendamos uma coisa: João, durante todo o seu escrito, ele faz como que uma analogia, uma tipografia do Gênesis, das primeiros momentos da Escritura, E a gente vê isso no capítulo 1, nós vemos isso em muitos momentos do texto. E não é diferente agora. No ápice da criação, Deus fez o homem. E quando Ele fez o homem, o que Ele fez? Ele soprou o Espírito. A palavra no Antigo Testamento, o verbo atribuído a Deus, é o verbo bará. Deus é capaz de criar do nada. Ao longo da história do povo de Deus, o Senhor foi permitindo experiências de perdão, sim. E a Deus era atribuído o dom de perdoar. Tanto é que quando Jesus Cristo, Ele começa a pregar e Ele diz: perdoai-vos uns aos outros,
É preciso perdoar 70 vezes 7, perdão, perdão. As pessoas se assustaram, as pessoas ficaram temerosas, com medo. E por que elas ficavam com medos? Por que elas ficavam temerosas? Porque não era próprio, elas eram acostumadas, o povo de Deus, com a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus inaugura o perdão, mas depois ele ainda plenifica, dando essa autoridade aos apóstolos. Quem são os apóstolos? São os nossos bispos. E eles conferem, eles partilham desse dom com os sacerdotes, com os presbíteros, que vão ter a faculdade, em nome da igreja, de perdoar os pecados. Quando um padre perdoa um pecado, um pecador que vem arrependido, naquele momento acontece uma nova criação. Naquele momento Deus está criando de novo um coração novo, um homem novo, uma mulher nova. É a experiência de quem chega curvado pela dor dos seus pecados, da vergonha das suas faltas, e experimenta a misericórdia de Deus e sai coração novo. O que Deus realiza no ato da confissão é criar de novo. Deus continua criando de novo. Deus continua nos alcançando com a sua misericórdia. Embora muitas vezes nem merecedores nós somos pelos nossos erros e nossas faltas, mas é por causa disso, não merecemos. Mas se formos arrependidos, Ele nos perdoa. E Ele deu esse dom à sua igreja, aos apóstolos. E essa é a beleza, não é no meu nome que eu perdoo, é no nome da igreja, é no nome de Deus, é pela autoridade da igreja, é no nome da Trindade que esse mistério acontece na vida de cada um. Se fosse por minha própria força, já tinha morrido há muito tempo. E isso vale para qualquer padre, todo mundo é comedor de feijão, né? E aqui vale contar aquela velha história. Por que eu vou me confessar com o padre? Ele é comedor de feijão, ele é pecador. Pois bem, ele é tudo isso e mais um pouco. Mas ele perdoa em nome de Cristo e da igreja. Mas ele também vai na mesma fila que você, cabisbaixo, com vergonha dos seus pecados, porque eu não posso perdoar a mim mesmo. Eu preciso ir a um outro sacerdote para que possa fazer por mim. Da mesma forma como você, eu tenho que me acusar dos meus erros e dos meus pecados e pedir: Padre, dai-me a vossa bênção, porque eu pequei. Dai-me a vossa bênção, porque eu pequei. Hoje, irmãos, olhar para a festa da misericórdia é pedir essa graça. E eu me recordo de uma das homilias de Santo Agostinho ao ler os textos dos padres da igreja. Santo Agostinho, numa das suas homilias batismais, numa das suas homilias falando do mistério da Páscoa e do sacramento da reconciliação, ele diz que a cada homem é dado 2 banhos na vida. O primeiro é o batismo. Quando somos batizados, somos lavados das nossas faltas, somos lavados dos nossos erros, homem novo, mulher nova. Essa é a graça do batismo. O segundo banho é o banho das lágrimas, quando somos banhados pelas nossas próprias lágrimas, ao procurarmos o sacramento da reconciliação. Então, por favor, tomem banho, tá bom? Ninguém fique fedido, porque tomar banho é coisa boa. Imagina se você vai tomar banho só uma vez por ano. Não dá conta, né? Em alguns lugares aí as pessoas demoram um pouco mais a tomar banho. Pelo amor de Deus, deve ser difícil, né? Tome banho sempre. Em outras palavras, confesse sempre. Busque sempre. Todas as vezes que o teu coração, a tua vida te acusar, venha ao sacramento da reconciliação. Vá ao confessionário. Deixa Deus criar de novo a tua vida. Por que eu preciso me confessar? Primeiro, porque eu sou pecador, porque eu tenho necessidade do perdão. A confissão também, ela atualiza o estado de graça das nossas almas. Eu me confesso para encontrar força.
Mas padre, eu não sei se eu vou dar conta, eu vou cair de novo. Confessa, levanta e começa de novo, porque uma vez confessando, você se aproxima do remédio, que é a Eucaristia, e a Eucaristia, como remédio, vai te fortalecer, e aí a gente vai vivendo num estado de graça constante, um estado de misericórdia. E aí, meus irmãos, para encerrar essa meditação, a mesma misericórdia que eu experimento, eu sou capaz de transbordar na minha vida, de comunicá-la aos outros, e a minha vida vai ser uma vida de misericórdia, uma vida com misericórdia, ou para misericórdia. E isso não acontece para si, é sempre para o outro. É o romper o egoísmo, é romper tudo aquilo que é fechamento, é um dar-se constante. A festa da misericórdia é um dar-se, um amar constante de Deus, oferecer-se constante. Nos raios da misericórdia que brotam da imagem da misericórdia, sangue e água, a alcançar as nossas vidas, a alcançar os nossos corações, nos lavando sempre, nos curando sempre. Peçamos ao Senhor a coragem, e se por acaso entre nós existem aqueles que têm resistência à confissão, né? Que o Senhor possa lhe dar a graça de voltar ao confessionário, de buscar esse caminho. Eu tenho uma analogia, né? Uma comparação, e às vezes os irmãos perguntam: padre, como foi o ministério, né? A noite de confissão? A gente não pode dizer o que vivemos, né? Mas vocês conhecem pescaria? O pescador, quando ele pega um bom peixe, que ele fala? O tamanho, não é isso? Quantidade de quilo do peixe dele, né? Não é assim? Para se gabar, né? Para se dizer. E às vezes eu digo para os irmãos: hoje a pescaria foi boa, 56 quilos. Aí os irmãos ficam olhando assim, aí 56 anos sem entrar no confessionário, coisa boa, alguém foi alcançado. Padre, como foi? A pescaria foi boa, 43 quilos. Não assustem não, tem gente que demora um pouco a voltar. Mas nós não podemos ficar tanto tempo. Nós precisamos sempre da... Quem aqui precisa da misericórdia de Deus? É só eu? Todos nós. Ao Senhor peçamos juntos. Vamos rezar por um instante. Pedir ao Senhor que nos alcance com a sua misericórdia, que te alcance com a sua misericórdia. Se nós fôssemos continuar a meditação, depois Tomé teve um momento que não acreditou, que teve dúvidas, ele não estava lá com os discípulos, e ele